Formado em jornalismo e autor de novelas, já dirigiu 2 peças de teatro autorais. Iniciou sua trajetória na TV numa oficina de humor da TV Globo em 2000. No canal Futura, conheceu sua grande parceira profissional, Teresa Falcão. Na Globo, fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Profeta, Cama de Gato, Cordel Encantado, Avenida Brasil, A Regra do Jogo e Joia Rara, vencedora do Emmy Internacional. Sua primeira novela como autor foi Novo Mundo e atualmente Nos Tempos do Imperador. Com vocês, Alessandro Marson. Ei, Ale, bem-vindo, queridão. Bem-vindo, Ale. Obrigado por estar aqui com a gente, querido. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Boa noite a todos. As informações estavam certas do clipe inicial? Estavam. Faltou coisa, né? Muitos anos de carreira, sempre falta. Mas... Pois é, eu falei, gente, vai faltar alguma coisa, com certeza. As principais estão ali. Eu fiz bastante coisa na TV, assim, foram mais de 10 novelas, Malhação, enfim, tem muita coisa mesmo. Que bacana, parabéns pela tua trajetória, cara. Lembrando que as pessoas que estão aqui, Ale, são atores que, naturalmente, eles estão muito interessados, né, pela construção dos personagens que você faz nas tuas obras, né? Eu particularmente, estou feliz com os teus últimos 2 trabalhos, Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador, porque eu sou petropolitano, então fala muito comigo. Eu acho que todo petropolitano já nasce dentro daquela aura imperial, né? Tudo ali remete ao império, né? Eu estudei numa escola que era vizinha ao Museu Imperial, né? A escola chamava-se Ipiranga, até o nome da escola, né, remete a isso, né? Então, assim, é muito. Acho que os petropolitanos se sentem muito dentro dessa história, né? Eu, desde pequeno, quando eu visitava aquela catedral lá, com aquelas tumbas, né, do Dom Pedro II, aquilo lá é amedrontador, né, para criança, né? Dá a impressão que o Dom Pedro vai levantar ali daquela tumba. Então, foi uma novela, né, para trazer os corpos deles para cá, né? Tudo foi muito difícil, assim. Não, eu imagino, para quem não conhece. Vou até compartilhar aqui, que é muito curioso. Olha isso, gente. Isso aqui para uma criança é assustador, gente. Olha isso. Você vai numa igreja e tem esse mausoléu imperial. Você acha que eles vão levantar a qualquer momento. Até a sola do sapato, né? Exatamente, né? Impressionante. Mas, enfim, cara, parabéns. A novela está incrível, está maravilhosa. Eu queria agradecer em nome dos petropolitanos por você abordando esse tema tão bacana. E, pelo jeito, vem a terceira parte aí, não vem? É uma trilogia, não é isso? Vamos ver, né? Assim, tem vários fatores envolvidos, mas a proposta foi de fazer uma trilogia, sim. Não sei quando, não sei se vai acontecer, né? Porque tem uma... Agora, na verdade, essa pandemia deu uma grande paralisada, né, nas produções, você sabe disso, né? A gente tinha uma fila meio organizada e, de repente, tudo foi para 2 anos depois. Então, tá uma coisa bem confusa, assim, né? Você não sabe o que vai entrar, quando vai entrar. Tem muito projeto que já está sendo produzido, que ainda não tem data para estrear, porque, assim, não é normal, né? Aconteceu uma coisa muito fora do comum, que foi, durante quase 1 ano e meio, reprises de novela nos 3 horários, né? Isso foi uma coisa muito inédita, assim, que deu uma boa bagunçada em tudo. Eu sei bem como foi isso, porque eu vim na novela anterior, né? Eu fiz, quer dizer, não das 6, mas das 7, Salve-se Quem Puder, e a gente teve que parar a novela no meio, né? Foi muito assustador isso, né? Eu acho que foi a primeira vez em, sei lá, 40 anos que uma novela, que a TV Globo para uma novela, né? Foi muito assustador isso, né? E a gente voltou no outro ritmo. A gente ia estrear, né? A gente ia estrear dia 30 de março e as atividades foram paralisadas no dia 16 de março, se não me engano. Assim, 2 semanas antes da estreia. Já estava com data de coletiva marcada,
de repente não tinha mais estreia, quando vai ser não sei, vai parar de gravar tudo, enfim, foi um momento, está sendo um momento muito esquisito isso que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito estranho nas nossas vidas. Muito. E você certamente, você e Teresa tiveram que reescrever muita coisa, né, Masson? Sim. Porque É. assim, tinha muita coisa não, tinha o suficiente para uma novela de antigamente entrar no ar. Era isso que tinha gravado. Alguns capítulos, o bastante para que uma novela pudesse entrar no ar tranquilamente. Quando deu essa paralisação, enfim, a gente ainda ia ter 2 semanas de gravações, né? Aí parou tudo. Aí quando voltou, foi voltando muito lentamente. Voltou primeiro um núcleo, depois voltou só estúdio, depois cidade cenográfica, depois começou a gravar externas, né, locações, e tudo isso demoraram às vezes semanas, às vezes um mês. O elenco foi entrando aos poucos, todo mundo testado, e aquelas roupas, é uma situação bem estranha assim, né, que a gente vive no estúdio hoje. Assim. E, e aí, assim, quando voltou, as gravações foram retomadas, se não me engano, em novembro, e a gente não sabia quando ia estrear. E aí chegou um momento que não, já tem o material suficiente para estrear agora, para mesmo que aconteça uma nova paralisação, espero que não, a novela consiga seguir até o final, né? Então, assim, a gente teve que dar um tempo para gravar quase toda a novela, para que ela pudesse estrear sem susto, gravar pelo menos 2/3 da novela, assim, mais de 100 capítulos antes da estreia, o que é muito incomum. Você sabe que uma das coisas que a gente ficou muito aflito em Salve-se Quem Puder, porque a gente parou no meio, era pelo fato de ter ficado parado durante, sei lá, 3, 4 meses, se os atores iriam se mudar fisicamente por algum motivo, né? Porque eu não sei, eu quando fiz América com a Débora Seco, a gente gravou cenas com ela no início da novela em Miami, que a gente foi usar 8 meses depois, ela estava magrinha, porque a novela desgasta, né? Então você colocava flashbacks dela, ela estava rechonchuda, daqui a pouco voltava, ela estava magrinha. Então isso foi muito difícil. E quando a gente fez agora Salve-se Quem Puder, a gente falou, gente, quanto tempo a gente vai ficar parado? Vai ficar muito estranho, porque os atores vão mudar. Você teve essa questão? Teve, porque criança, cara. Criança em um ano vira outra pessoa. Né? E a gente tem na primeira fase um elenco infantil grande. As 2 princesas, a Zayla, o Gebo, a Dolores, que vão ser adultos na segunda fase, mas nessa primeira fase eles são crianças. E principalmente um menino, né? Um menino de 12 anos para 13, ele ganha, sei lá, 30 centímetros em um ano. Assim, ele dá aquela espichada. Então a gente teve até isso a gente teve que reescrever assim, para evitar que as crianças aparecessem no mesmo capítulo grandes e pequenas, entendeu? A gente cortou cenas de crianças de algum capítulo para que não tivesse essa referência. Agora ele está grande, agora ele está pequeno. Senão seria uma coisa gravar no estúdio o menino de 1,20 m, ele abre a porta, sai para a cidade cenográfica com 1,40 m. Não dá. Que porta é essa, né, que ele passou? Mas isso ia acontecer, certamente. Isso ia acontecer. Porque é gravado, né? Você sabe, a gente às vezes grava o estúdio num dia, a externa, que é a conte daquele estúdio 2 ou 3 dias depois. Então, imagina gravar uma continuidade um ano depois. Né? Para uma criança, isso faz muita diferença. Muita, muita. E como é que foi receber Selton Mello, que está genial no papel do Dom Pedro, cara? Que coisa maravilhosa. Aliás, o que é a cena do Selton com o Roberto Birindelli no primeiro capítulo ali, o Solano Lopes desafiando? Caraca, aquela cena eu fiquei bobo, achei uma força dramática ali. Os dois são 2 monstros, né? E o Selton, na verdade, ele foi muito bom, assim, ele ter voltado nesse personagem, eu acho. Para ele, para gente, para televisão, bom para todo mundo, assim. Porque, diferente do Dom Pedro I, que tem digamos assim, uma filmografia e né,
uma imagem pública desde Tarcísio Meira, depois várias, a gente já teve alguns Dons Pedros I, né, ao longo das novelas. A gente fez com o Caio Castro, mas a gente já teve alguns. O Dom Pedro II, se eu não me engano, ele nunca protagonizou nenhum filme, não teve histórias do Dom Pedro II. E ele é fundamental na história. Ele é um cara que é impressionante a contribuição dele. E assim, o tempo que ele ficou à frente do governo foram quase 60 anos, né? Porque ele, na verdade, ele não chegou a assumir, mas quando o Dom Pedro I foi embora do Brasil, ele tinha 5 anos de idade. E ele foi deixado aqui para ser preparado para ser o imperador quando ele fizesse 18, mas na verdade não esperaram ele fazer 18. Com 15 anos ele já começou a ser imperador, que é o chamado golpe da maioridade, né? Não esperaram ele fazer 18 anos. Então, é uma pessoa que assumiu a frente de uma nação com 15 anos. Foi ser imperador de um império, né? É muito louca essa história, né? E o Selton, ele dá uma grandeza para essa personagem, assim, que seria necessário, né? Eu acho que uma dificuldade que a gente fez bastante, não para o Dom Pedro, mas, por exemplo, a gente testou muitas atrizes para Teresa Cristina, assim. E nos testes faltava muito, eu acho, das atrizes entender essa coisa da realeza, que é uma coisa que é quase inexplicável, assim, mas assim, uma imperatriz, a forma dela falar, dela agir, dela olhar, ela tem algo a mais do que as pessoas, né? Ela tem uma importância, uma imponência que tem que estar nela, independente do que ela esteja falando. Então, assim, é difícil achar, abstratamente para uma atriz processar essa imponência e transformar isso em cena, né? A Letícia faz isso lindamente, eu acho. Ela é maravilhosa, eu trabalhei com ela, ela é incrível, é incrível. Aliás, você, quando escreve, Ale, você já escreve pensando em um ator ou você acha que isso é um momento depois? Como é que é o teu processo? Não, eu realmente não trabalho assim mesmo, assim, nunca penso em atores quando estou escrevendo. O meu processo é assim, eu começo da história, a história que eu quero contar. A partir do momento que eu tenho uma história, para mim, assim, a novela é alguém quer alguma coisa. A novela tem que ter isso. O protagonista é a pessoa que quer. E aí você tem o antagonista, que é a pessoa que não quer deixar que ele conquiste aquilo que ele quer. Você vai montando a sua história, mas o ponto de partida é alguém quer alguma coisa. Esse alguém que quer é o protagonista, quem vai conduzir a história. E esse querer dele é o que vai manter as pessoas interessadas em acompanhar aquela história durante algum tempo, né? Uma novela que eu acho que dá para explicar muito bem isso, que já passou inteira, as pessoas têm essa referência, é Avenida Brasil. Nina quer se vingar. É isso que é o fio condutor da novela. A Nina quer se vingar. A Carminha quer impedir que ela consiga. Desse embate surge a novela. Então, a partir desse quem quer o quê, é a primeira pergunta que você tem que responder quando você faz a novela. Posto isso, eu penso assim, quando eu vou fazer uma ideia de uma novela, quem quer o quê, que história eu quero contar e qual o menor número de atores que eu preciso para contar essa história. Eu digo menor número de atores porque eu acho terrível uma novela com atores desnecessários. Então, eu acho que um elenco de novela, todos os personagens que estão ali, tem que, de alguma maneira, servir para contar aquela história que eu pensei, ou que nós pensamos. Então, o processo de criação é esse. A partir do momento que você tem a história que você quer contar, que você define quais personagens você precisa para contar aquela história, aí sim que eu vou pensar em quem poderiam ser aquelas pessoas. Eu não parto... Eu acho que daria muito errado para mim, não quer dizer que não existam atores que façam isso, mas para mim daria muito errado pensar num ator, criar um personagem para ele e depois chegar na história. Eu não saberia fazer isso. Faz todo sentido, mas você participa depois na hora da escalação, ou você acha importante você estar presente?
Ah, fundamental, fundamental. Fundamental. Para fazer a escolha, porque você vai continuar escrevendo depois baseado naquela pessoa que foi escolhida. Então, para você é importante Eu participar acho da que escolha. eu acho que assim, nesse momento é um tem que haver um acordo e uma sintonia muito grande entre o diretor e o autor. Uhum. E às vezes é super natural que o diretor pense numa pessoa, o autor pense numa outra, nenhum dos dois vence e chega numa terceira pessoa, que é uma terceira via, ou não, ou alguém convence alguém que aquele ator ou aquela atriz é o mais indicado para aquele personagem. Mas os autores têm que estar presentes nisso, porque eles têm o DNA daquela personagem muito mais que os diretores, né? Os diretores vão conhecendo aquela personagem junto com os atores ao longo da obra. O autor já conhece aquela personagem com grande intimidade quando escreve o primeiro capítulo. Claro. Então ele tem que estar presente e tem que dar palpite, mas assim, é palpite também, porque quem aguenta o tranco dos atores no estúdio são os diretores. Oh, oh. Então, eu quero fulano, eu quero fulano. Não, essa pessoa é louca, vai me deixar louco. Ou é Oh, uma cala de pessoa, boca. ou é uma pessoa que causa problemas em elenco. A gente sabe que tem atores ou atrizes que são isso, né? Que são... Nós todos sabemos. Então, assim, procurar montar uma equipe que vá trabalhar em harmonia, que ninguém se odeie. Né? Ale, você já recebeu uma ligação do diretor pedindo para matar um personagem? Não. Pelo amor de Deus, mata esse personagem, porque eu não aguento mais esse ator. Não, nesse ponto não. Na verdade, eu já tive algumas, né? Como eu falei, né? Eu já fiz muitas novelas, assim, mas a grande maioria como colaborador. Então, Uhum. tem muitas histórias, assim, inclusive de Ou, mortes e tal. muita. Eu Mas sei, eu sei, sei. nessas duas novelas que eu fiz como autor, isso não aconteceu. Aconteceu o contrário, inclusive. A gente tinha uma personagem que tinha que morrer, que era a personagem da Ingrid em Novo Mundo, que era a Elvira, né? Elvira Matamoros. E só que ela tava, primeiro que ela estava muito bem no, no papel, no personagem, e o público adorava Elvira. Então a gente meio ficou com dó de matar. Só que ela tinha que morrer, porque se ela não morresse a história não acontecia. O Joaquim não ia preso, enfim, tinha um monte de coisa que dependia da morte dela. Ela ia morrer no capítulo 100. Então a gente fez uma falsa morte, ela morre, ela é dada como morta e volta, enfim, para a gente poder voltar com ela e ficar com ela até o final. Mas foi o contrário, assim, foi uma ressuscitação. Genial. Então, é muito legal isso, porque você vê que tem personagens ou atores, né, que conseguem cativar o público e fazer com que o personagem cresça, e aí, naturalmente, isso contamina positivamente o autor, e o autor vai mexendo na obra de acordo com o desempenho do artista, né? Não, Como é que total. você vê isso? Novela é isso, assim. A partir do momento, eu acho que tem assim, tem três momentos para o autor de relação com a obra, assim. O momento de criação solitária, vamos dizer assim, que é quando o autor está pensando naquela história e está criando e não tem nada na cabeça a não ser a história que tem que acontecer e começa a criar aqueles personagens e começa a ter ideias de como aquelas pessoas vão ser, como é que elas agem, como é que elas se comportam, quem são, enfim, começa a construir e aí você tem um número de capítulos que você escreve normalmente sem saber quem vão ser aqueles personagens, né? Quem vão ser de quem vai interpretar aqueles personagens. Depois a novela começa a ser escalada. E aí você começa a pensar, nesse ponto você já escreveu, por exemplo, 20 capítulos. A partir do 21, você já tem alguns atores escalados. Então você já começa a pensar, vai ser tal pessoa que vai fazer esse personagem. Aí você começa a meio ouvir a voz desse ator, começa a escrever para ele ou para ela, pensando na sua cabeça, na composição dele, como é que vai ser tal. E depois tem um momento que você começa a assistir a novela no ar, que geralmente os atores te surpreendem. Eles fazem muito diferente do que você imaginou que eles iam fazer, porque eles são atores. Né? Então, assim, são esses três momentos.
E aí eu acho que também tem uma nova mudança, porque daí você começa a ver como que o autor está fazendo e você começa a se adaptar a escrever para aquele jeito que o autor está fazendo. Então, o personagem de novela, quando é feito uma obra aberta, ele é realmente uma criação coletiva, uma criação do autor, do diretor e do ator, ou da atriz, né? Porque é isso, assim, a partir do momento que você começa a ver aquilo no ar, você começa a ter ideias, é inevitável, né? É inevitável que você tenha ideias. E às vezes você vê uma troca de olhares entre duas pessoas e fala, olha só, não pensei nisso, mas pode rolar um casal aí. É É normal. surpreendente. Obra aberta é bom por causa disso, né? Falando em personagem, deixa eu mostrar para você aqui um clipezinho bacana. 1856. O Brasil nunca se renderá a um ditador. Nunca. Para quem quer se soltar, Você não está mais sozinho. invento mais que a solidão. Tu vai ter coragem de matar teu pai, menino? Invento lua nova, a clarear Não somos fantasma. Somos velhinhos decrépitos, mas bonzinhos. e ceando. Eu vou ser a primeira médica do Brasil. Eu sou um homem livre. O que está acontecendo aqui? Eu queria ser feliz. Os coronéis vão me eleger, custe o que custar. Dia 9, estreia sua nova novela das 6. Estamos nos tempos do imperador. Fazem novela há muito tempo que acabam caindo num modo burocrático. Não sei se você vai me Sim, entender. totalmente. E aí, uma pessoa nova, muito mais motivada, que está começando, pode ser que te dê muito mais o sangue e faça aquilo muito melhor do que uma pessoa que já está fazendo a 30ª novela em 4 anos, entendeu? Que já está fazendo aquilo meio de saco cheio, meio funcionário público, assim. Totalmente. Eu achei curioso o Guilherme Piva, porque você resgatou alguns personagens, né? Você pegou os personagens do Guilherme Piva e da Viviane Pasmanter e você levou de uma novela para outra, né? Não só porque são personagens incríveis e atores maravilhosos, né? Mas é legal esse conceito de você pegar um personagem e levar para uma outra obra, né? Não é muito comum Eu isso. acho bom, assim, porque assim, é o mesmo fio condutor, né? A gente fala que é a família imperial, a gente fez os pais e agora está fazendo os filhos. E esses personagens, além de serem ótimos, terem funcionado muito, assim, eles são meio um raio-x do Brasil, né? Assim, do jeitinho brasileiro, da pessoa que quer se dar bem e só se dá mal. Enfim, eles têm várias características que são um pouco representativas do nosso DNA, assim. Então a gente achou legal essa tipo, este Brasil continua existindo, apesar de todas as mudanças. Eu achei muito bacana. E você sabe que o Guilherme Piva, foi curioso que eu tenho outro vídeo aqui para compartilhar. O Piva, eu conheci ele na novela O Beijo do Vampiro. E ele fazia um personagem que era um monstro atrás do espelho, uma coisa assim. E ele também passava por um tempão numa caracterização interminável. Ele passava um tempão na cadeira de maquiagem fazendo uma caracterização interminável. Já era uma caracterização grande quando ele fazia o Licurgo, que era da idade dele. Agora, fazendo o Licurgo 40 anos mais velho, é muito mais. É aquela caracterização mais uma nova. Assim. Bota aí 1h30 de caracterização. 1h30 depois que eles se acostumaram, né? Porque no começo eram 4 horas, 3 horas. Certamente. Não, tá divertidíssimo. É um personagem incrível.
Agora, me diz uma coisa, Ale, como é que você divide o seu trabalho com os colaboradores, cara? Você escreve a novela, você escreve o argumento do capítulo e aí depois você distribui para os colaboradores escreverem os diálogos? Como é que você faz isso? Isso, basicamente assim, a gente chama isso de escaleta, né? Isso é uma coisa que eu e a Tereza fazemos questão de fazer, a gente se encontra para fazer isso juntos, assim. Que a escaleta é todas as cenas em ordem já que elas vão acontecer, quem está naquela cena, quem faz o quê, em qual cenário, e o que acontece naquela cena. Só que isso ainda sem diálogos, isso de maneira de um texto narrativo. E aí você tem, assim, um capítulo, por exemplo, de Novela das 6, da nossa novela tem mais ou menos 30 cenas. Então a gente põe cena 1, Dom Pedro e Tereza Cristina conversam sobre tal coisa, em tal lugar, tal hora. Cena 2, Pilar e... Enfim, isso a gente faz que isso se chama escaleta, que é o capítulo inteiro, já com a ordem das cenas, o que vai acontecer em cada cena, mas ainda sem os diálogos. E aí a gente manda esses capítulos para os colaboradores e eles pegam essa escaleta e abrem. Que a gente fala, abrir uma escaleta é justamente isso, transformar aquele texto narrativo em um texto dramatúrgico, né? Transformar uma narrativa em diálogos. Então eles transformam aquela escaleta em um capítulo e devolvem para a gente, aí a gente faz as mudanças, as correções que são necessárias e fecha o capítulo. Então a gente faz esse trabalho inicial e esse trabalho final. E no meio disso os colaboradores escrevem as cenas. E aí não dá para dividir sempre assim, vocês vão sempre escrever em determinado núcleo, porque às vezes o capítulo ele é muito baseado no núcleo. Assim. A gente não trabalha assim, a gente dá o capítulo inteiro para o colaborador. Cada colaborador escreve um capítulo inteiro. Então, um colaborador escreve o capítulo de segunda, um de terça, um de quarta. Aí, depois de quinta, sexta e sábado. São 3 colaboradores, cada um escreve 2 capítulos por semana. E aí eles escrevem todos os personagens que estão naquele capítulo. Porque eu acho que... quando fui colaborador, eu trabalhei em várias equipes, com vários autores e tal. E já trabalhei com... E isso não é uma regra. Cada autor faz o que acha melhor e do jeito que rende mais para ele. Mas muitos autores escrevem isso, assim, pegam o capítulo, dividem por cenas e dividem o mesmo capítulo, todos os colaboradores escrevem, cada um escreve um grupo de personagens. E cada capítulo é escrito por todo mundo e aí manda isso para o autor e aí ele monta aquelas cenas, ele faz aquilo virar um capítulo. Eu acho que é mais trabalhoso assim, eu prefiro que o colaborador escreva já o capítulo, porque daí ele já vem mais organizado, já vem mais no tamanho, porque às vezes você manda cenas avulsas de um mesmo capítulo para 3 colaboradores, mesmo você dando mais ou menos o tamanho da cena, o capítulo às vezes tem que ter 20 páginas, a hora que a gente monta, junta aquelas cenas todas, ele fica com 40 páginas. Então é um trabalho danado para você reduzir tudo aquilo. Quando o colaborador faz o capítulo inteiro, ele já mais ou menos sabe o tamanho que o capítulo tem que ter. Então ele mesmo edita as cenas. Não, essa cena eu preciso de mais espaço, essa cena eu preciso de menos. Então facilita o nosso trabalho de redação final. Mas tem autor que trabalha assim, que trabalha por núcleo mesmo. Cada colaborador escreve para um grupo de personagens. Exato. Eu já trabalhei em novelas em que realmente a divisão era dessa forma. E é curioso, porque aí você tinha um ator percebia quando o autor que costumava escrever o papel dele, por algum motivo qualquer, tinha que passar para o colega, mudava radicalmente o tipo de discurso. A gente percebia, tanto a direção quanto o ator percebia, nossa, isso aqui não foi escrito pelo mesmo colaborador, porque tinha algumas nuances que eram diferentes, né? Você exige que o ator fale exatamente o texto como está escrito ou existe ali uma tolerância para algum tipo de
modificação do texto. A gente texto. nem tem esse poder, né, de existir. Assim. Eu acho assim que o ator, quando recebe um texto, ele tem que ter uma consciência que aquele texto foi pensado. Né? Aquele texto ele tem uma musicalidade. Eu, por exemplo, quando eu vou criar personagens, eu crio um grupo de palavras que aquele personagem fala sempre do mesmo jeito. Então, tem uma lógica, né? Se você chegar e mudar tudo, a não ser que, assim, por que mudar, entendeu? Você vai melhorar? Você acha que você como ator, vai realmente melhorar esse diálogo que foi pensado, teve uma redação final? Eu não vejo assim, por que não fazer? Se o diálogo está ruim, ok, aí você vai tentar melhorar. Mas, assim, eu não vejo muito sentido em não fazer. Mas é claro que não dá para exigir ficar lendo o que você escreveu e vendo se os atores fazem direitinho. Isso eu não teria essa paciência, esse cuidado. Mas tem coisas que me incomodam muito, assim, principalmente em novela de época, sabe? Você tem um cuidado muito grande com as palavras. E aí, se rola um improviso, às vezes... E aí, quem é cobrado é a gente, sabe? Pois é, claro, óbvio. Olha o absurdo que ele escreveu. Então, assim, e às vezes não é por mal, mas, por exemplo, agora teve, assim, a gente pegou antes, mas teve um caso ali na novela que alguém falava deputado federal. E, assim, não existia federação no Império. O Império não era uma federação. Não havia deputados federais, havia deputados e pronto. Então, assim, alguém no texto ali falou deputado federal. E a gente viu e cortou na edição tal. Mas, assim, é um caco aparentemente inocente, nem dá para chamar isso de caco, né? Saiu lá na hora uma coisa inocente, mas se isso vai ao ar, a gente vai ser massacrado. O cara quer escrever sobre o Império e não sabe que no Império não tinha federação. Olha que autor burro, não pesquisa. Enfim. Não, vocês pesquisaram pra caramba. A Isa Salme, que perguntou quais foram as fontes que vocês usaram. Vocês devem ter pesquisado muito, né? Mas é isso, assim, a gente tem... Por sorte, o Dom Pedro II é um personagem que foi extremamente biografado. Então, a gente leu a maioria das biografias dele, a gente leu livros sobre a Guerra do Paraguai, a gente leu biografias da Princesa Isabel, porque nessas biografias, além de você ter um retrato, não vou dizer fiel, mas uma versão que o historiador dá para aquele personagem, você tem um slide, uma fatia de como era a sociedade da época. Assim. Então, além de ler essas biografias, tem os livros que falam sobre até literatura mesmo, né? Machado de Assis, essas coisas. Tudo isso vale, porque você tem pequenos retratos de como funcionava a sociedade da época. E as pessoas falam muita coisa que a gente está... fazendo licenças poéticas e tal, e não são, são reais. É que as pessoas não sabem, não têm a obrigação de saber, né? E tem coisas que em alguns livros são contadas de um jeito, em outros são contadas de outro. A história geralmente é uma versão e quem faz é o historiador. A cena da independência, por exemplo, do Brasil, se você pegar 4 livros que contam aquela história, são 4 narrativas totalmente diferentes. As pessoas que estavam lá em um livro não estavam no outro livro. A viagem que o Dom Pedro fez, em um livro é narrada de um jeito, em outro livro é narrada de um outro. Em um livro ele estava num jegue, em um livro ele estava num cavalo. São versões, são versões. Então, assim, a gente realmente não sabe. A gente, depois de muita pesquisa, a gente também faz uma versão da história, né?
E você tem que lembrar que a gente está contando uma história, né? Sempre que a gente faz uma novela, tanto vocês, autores, quanto nós, diretores, a gente está fazendo também uma versão dramatizada, né? E a gente tem que ter conflito. Então, nem sempre, se você for ipsis literis, conforme foi, de fato, né, o que aconteceu, às vezes pode ser meio insosso. Então, você tem que, com muito critério, colocar ali um tempero para a coisa ficar mais interessante, até o momento que alguém vai chegar e falar assim, não, vocês estão alterando do ponto de vista histórico. Então, é muito tênue, né, esse balanço, né, entre você estar fazendo um detalhamento histórico e você estar colocando um tempero dramatúrgico para tornar a história mais folhetinesca, né? Eu acho importante você não trair a essência das personagens, quando a gente está falando de personagens reais. Isso eu acho que tem que tomar cuidado, entendeu? De não fazer com que essa pessoa faça ou haja de uma maneira que ela muito diferente do que ela foi na vida dela, né? Principalmente essas pessoas que são biografadas. A gente tem um legado do Dom Pedro II que tem que ser respeitado, as coisas que ele fez, as coisas que ele deixou de fazer. Então eu vejo muitas críticas agora, né? Assim, a novela, porque o Dom Pedro II não era a favor da abolição, mas assim, tem falas dele, falas do trono, que ele pede para que os deputados comecem a pensar em leis abolicionistas. Enfim, historicamente, não tem esses dados que ele era um escravocrata. Não existe em nenhum registro histórico isso. Mas as pessoas acham que ele era porque, não sei, porque é conveniente achar, de repente, e falam algumas coisas sem nenhum fundamento. Isso é importante a gente dar essa filtrada também, né? A gente pesquisou. Eu percebi. Você falou uma coisa aqui para o G-Show, cara, que eu achei muito legal, eu queria ler aqui. Você disse para o G-Show o seguinte: estamos falando de pessoas de verdade, ambíguas, imperfeitas. Isso nos interessa mais do que escrever sobre personagens infalíveis, modelos de virtude. Os erros, os fracassos, as falhas são bons combustíveis para as histórias, porque, afinal, as histórias são sobre seres humanos. A perfeição é cansativa, inalcançável e tediosa. Eu acho isso tão legal, Masson, porque a gente está vivendo um momento de parar um pouco com essas histórias maniqueístas, né, do bem e do mal, e trazendo personagens mais reais, com suas falhas, de forma que o público se identifique, né? E fala, olha só, ele é bom, ele é legal, mas ele brigou com o irmão e se arrependeu, que nem eu faço. Então, é tão bacana, vocês estão, autores, acho que vocês estão entrando numa fase mais de contar histórias de personagens reais mesmo, e é tão legal isso. Eu acho que eu particularmente, assim, me incomoda muito o maniqueísmo, entendeu? A coisa, as pessoas 100% boas contra as pessoas 100% más. Não são tipos de histórias que me interessam contar e não me interessa assistir esse tipo de história, porque eu não compro isso. Então, assim, e eu acho que é isso, né? Quando você escreve, você faz opções. Pode ser que as opções que você faça nem sempre sejam de agrado da maioria das pessoas. Talvez ainda a maioria das pessoas que assiste novela goste de papéis mais definidos, né? Mas, assim, eu também não posso escrever uma coisa na qual eu não acredito. Eu não ia conseguir. Então, esse tipo de personagem me interessa muito mais, assim. Sem dúvida. Foi muito grandioso o que vocês fizeram. Eu queria compartilhar um pouquinho dessa grandiosidade. Espetáculo belíssimo. Podemos ser os imperadores desse país, Teresa, mas a natureza é a verdadeira majestade. Nos Tempos do Imperador é uma história de desafios, conquistas e grandes paixões. A novela vai fazer vocês voltarem no tempo até o Brasil de meados do século XIX. Dom Pedro II foi muito importante para o Brasil. Ele criou uma identidade nacional, modernizou o país, valorizou a educação, a cultura e as ciências. Ele é o nosso personagem principal, interpretado pelo Selton Mello. Dom Pedro II, ele foi casado com a Teresa Cristina, que é uma nobre que veio da Europa
E como era comum nessa época, era um casamento arranjado, não existia paixão entre eles. Mas aí vai chegar uma hora que o coração dele vai ser posto à prova. Majestades. Minha personagem é a Luísa, a Condessa de Barral. Quando ela passa a frequentar o palácio, ela e Dom Pedro II vão descobrir que tem muito mais em comum do que imaginam. Me chame de Pedro. Apenas Pedro. Naquela época, as mulheres tinham um papel secundário na sociedade. Elas eram criadas para casar e ter filhos. Mas a Pilar, a personagem da Gabriela, está decidida a enfrentar tudo isso em nome dos seus sonhos. Eu vou ser a primeira médica do Brasil. E não há nada nesse mundo que me faça mudar de ideia. Quando a Pilar encontra o Jorge, ele tá ferido. Tá incrível, Marçom, tá maravilhoso. Agora, me diz uma coisa, a novela, eu acho que vocês já acabaram de escrever, se eu não estou enganado, né? Então, na verdade, vocês estão agora fazendo uma obra fechada. Deve ser bastante diferente, né? Você assistir uma novela que você já acabou de escrever, porque deve te dar aquela vontade, né, de poder alterar alguma coisa aí. Eu acho que você era do tipo do autor, ou é do tipo do autor, que gosta de sentar no bar e ouvir o que o público está comentando sobre o capítulo do dia, ou não? Sim, sim. Eu acho que o grande barato de obra aberta é esse, né? E eu acho que a gente está fazendo essa novela, acredito que é um regime de exceção, assim. Acho que não vai ser a regra isso, né? Realmente é uma coisa que você fica bem engessado, assim, né? Você não pode adaptar ou mexer ou diminuir ou aumentar coisas que, enfim, você não pode nada, né? Você tem que simplesmente esperar que o público esteja comprando aquela história daquela maneira, né? Então, é uma sensação estranha, assim, é uma sensação de... Sem dúvida, deve ser terrível. E, assim, eu fico imaginando, Marçom, porque a palavra novela, né, você remete a uma obra aberta, né? Então, quando você está colocando uma novela fechada, não é mais novela, ou é? Como é que é isso? Porque vira uma série, vira uma minissérie, não sei, eu acho que é uma outra nomenclatura, porque você não poder interagir, né, mudar. Eu acho que nenhuma história precisa de 150 capítulos para ser contada. Coisa. Não existe história que precise de tanto capítulo para ser contada. Assim. Eu acho que isso é uma característica da novela por motivos econômicos, financeiros, publicitários. A gente que trabalha com arte, você já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Mas que o teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor e a televisão é a arte do patrocinador. Então, não sobrou nada para vocês? Não sobrou nada. Então, é isso, assim, você tem que fazer uma obra que agrade o público, que venda comerciais, que venda produtos no meio, que dê audiência e tal. E, às vezes, as coisas não saem exatamente do jeito que você quer, e sendo uma obra aberta, você pode mexer, porque você tem todos aqueles infinitos capítulos para fazer isso, para adequar coisas. Quando você faz uma obra inteira, com tantos capítulos assim, e não dá para mexer tanto, é uma aposta bem arriscada, né? Bem arriscada. Porque vai ficar no ar esse tempo todo. Mas assim, continua sendo novela? Acho que sim. Acho que continua sendo novela. Mas eu acho que uma característica da novela é essa gigantice, né, de capítulos que não acabam nunca. Assim. O que, por um lado, é bom, apesar de ser absolutamente exaustivo para quem escreve, mas assim, você tem oportunidade de desenvolver muito aquelas personagens, né? Eles podem passar por várias fases, e eles podem errar e acertar e amadurecer e ter atos e consequências, porque são muitos capítulos.
num filme, numa série, você tem que ir pelo caminho mais curto, né? E a novela, você tem que ir pelo caminho mais longo. Eu acho que essa que é a grande diferença. Então, mesmo sendo uma obra fechada, a gente tem que ir pelo caminho mais longo, porque são muitos capítulos. Então, é uma novela. Mas realmente a gente fica tenso de não saber se o público vai gostar ou não, né? O que você acha do futuro da novela, Masson? Você acha que é uma coisa tão brasileira, é uma coisa tão atávica do brasileiro, uma cultura atávica, digamos assim, né? Como é que você vê esse futuro? Você vê diferente, mudando? O que você percebe? Eu acho que a novela é uma coisa muito cultural, né? Do Brasil mesmo, assim, e de outros países também. Então, eu não vejo nenhum motivo para que ela pare de ser feita. Porque ela é lucrativa, ela movimenta essa indústria, ela é uma fórmula que está dando certo há muitos e muitos anos, e a gente sabe fazer isso. Então, assim, não vejo um motivo para que se pare de fazer novelas no Brasil tão cedo. Porque o público, inclusive, quer novelas, né? O público assiste novelas. E você fala, não, mas tem o streaming e tal. Se você olhar no Globoplay, as coisas mais assistidas do Globoplay são novelas, né? Você entra lá na página inicial, você vê o mais vistos, 5 coisas mais vistas são novelas, assim. Ou entre as 10 coisas mais vistas, tem sempre 5 novelas, pelo menos. Então, as pessoas gostam de novela e, de alguma maneira, se acostumaram com essa narrativa e querem ver isso, né? Eu não vejo um país sem a novela das 9 para tão cedo, sabe? Não tem como. E assim, você sabe que dentro da plataforma da plataforma Opa, a gente tem uma parte de notícias. E essa parte aqui justamente que fala aqui aqui, essa notícia daqui, olha, populares novelas são a nova aposta da Netflix no mercado brasileiro. Justamente corrobora a tua opinião, a tua postura de que não morre, porque você vê que a grande nome do streaming, né, vai fazer novela. Então, isso é uma demonstração de que isso funciona, né? Agora, resta saber se os concorrentes vão conseguir fazer tão bem quanto o Globo, né, Masson? Porque isso é uma expertise muito global, né? E assim, você precisa de pessoas, né? Assim, e quando eu digo pessoas, assim, não são só os autores e os diretores, e toda aquela equipe técnica, né? É muita gente que está envolvida. Assim. Então, e são pessoas que você não surge em árvore, né? Um autor de novela, um diretor de novela, não é alguém que acaba de fazer uma escola de cinema e fala, vou dirigir uma novela, ou vou escrever uma novela. É difícil, assim, é uma carreira que demanda muita formação, né? Então, a Globo tem isso, assim, como eu, né? Mas tem muita gente que foi trabalhar em programas infantis, em série, fez malhação, foi escrever novela, foi colaborador e virou autor. E só aí eu tenho quase 25 anos de carreira. E pelo menos 20 para me tornar um autor de novela, assim, até o momento que a empresa sentiu que eu estava pronto para assinar uma novela. Então, assim, é uma formação longa, né? É difícil você pegar alguém que nunca escreveu, nunca colaborou numa novela e falar, escreve 180 capítulos aí, ou 100 capítulos aí. É muito diferente de escrever uma série, né? Muito diferente. A novela tem seu jeito de contar, né? Seu jeito de escrever e é um jeito que o público, se não tiver, o público rejeita. Então, não, tem uma ciência por trás, realmente. Você precisa, assim, para isso dar certo, né? Tanto a Netflix quanto a HBO, Warner, que estão querendo fazer novelas, a Disney, não sei, vão precisar de gente. E gente que já tenha feito novela.
porque não é uma coisa fácil, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil. Não, nem um pouco. E é curioso você falar dessa forma, porque essa coisa do tempo de maturação que um profissional precisa ter para chegar, por exemplo, onde você chegou, e eu percebo isso também, eu demorei também quase 10 anos para me tornar diretor lá. Eu fui assistente de direção durante muito tempo, comecei como produtor, e você sente, na hora que você chega no lugar, você como autor, eu como diretor, a gente fala, poxa, ainda bem que eu tive esse tempo de maturação, né? Ainda bem que eu percorri esse caminho, porque hoje eu me sinto muito mais seguro de fazer o que eu estou fazendo. Eu acho que os atores também têm que entender isso, né? É importante você começar numa participação pequena, ir crescendo aos poucos. Ninguém está pronto, por mais genial que você seja como ator fora da televisão, você não vai entrar na TV, pisar lá no estúdio e falar, pronto, mando bem pra caramba, porque eu sou ótimo no teatro, ou porque eu sou ótimo, seja lá onde for. É muito sui generis, né? Tem o seu modus operandi muito próprio, né? Sim, você tem que saber, né? Você contracenar num estúdio, num set de televisão, tem coisas que você só aprende fazendo, né? Assim, e é bom você ver isso e observar antes de chegar a sua hora de fazer uma grande cena, como é que outros atores fazem, como que se posiciona com a luz, como é que conversa com a câmera, como é que contracena com o colega, como é que faz plano contra plano, tudo isso, assim, né? É bom você ver antes como é que funciona, para a hora que você for fazer, você saber como é que faz isso, né? Porque você chega lá, cruzão, assim, falar, vou fazer, bota o Tony Ramos aí, vamos lá. É difícil. Isso foi a coisa mais preciosa que a gente comentou, essa coisa da maturação. As pessoas não podem se apressar. Eu acho que não tem atalho na vida, né, Masson? Eu não acredito nos atalhos. Os atalhos, eles não te levam a um lugar sólido, entendeu? Sedimentado, né? Os atalhos, eles te levam para um lugar, mas você não consegue ficar muito tempo ali, porque você não teve esse tempo, né, de maturação. Eu acho que você tem que ter base, né? Você tem que ter uma base sólida, assim. Senão você sai voando. Pois é. Não tem jeito. Base ou raiz, usa a imagem que for, mas são coisas que te seguram, né? Que te sustentam de pé. Sem dúvida. Masson, não vou tomar mais teu tempo não, queridão. Poxa, você foi genial. A galera adorou. Estou vendo aqui o pessoal comentando. Quero te agradecer muitíssimo. Não vou ocupar mais a tua mente, porque agora você precisa se concentrar na Princesa Isabel, tá? Isso aí. A gente está esperando, pelo amor de Deus, estamos esperando já a terceira parte, bicho. Tá? Enfim, muito legal, cara. Muito legal a gente conversar. Vamos manter contato. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui com vocês. E é isso, gente. Imagina, aí, gente. Estudem bastante, crianças. Eu acho que tudo que você pode se desenvolver, né, nessa área é precioso, assim, né? Estar com outras pessoas, estudar muito, ler muito, praticar muito, isso tudo que faz o ator, né? Essa coisa eu sou muito desconfiado dessa coisa do talento mágico, assim, tipo, eu sei fazer e vou lá e arraso. Eu acho que é isso, assim. A gente tem que estar preparado para a hora. E tudo nos prepara, né? É isso aí. Preparação é tudo. Que paciência, segura a ansiedade, né? Com labuta, a gente chega lá. Não é? Com seriedade, né? É isso aí. Masson, a gente vai obrigado. Ouvir muito não ao longo da vida e faz parte do show, mas é isso. E quantas portas não se fecham e você fala, ai, meu Deus, ferrou. E quando você vai ver, ainda bem aquela porta se fechou, porque está uma porta muito melhor para cá que a gente não sabia, né? Com porta na cara faz parte. E você vai para lugares muito melhores. Isso aí, gente. Pessoal, obrigado. Quarta-feira que vem, temos um novo Arena Opa na quarta-feira que vem, que vai ser um tapa na cara de todos, tá? Fátima Toledo estará aqui, preparadora de elenco, com um método bastante peculiar, não percam. Masson, muito obrigado, queridão. Um beijo grande, sucesso para você.
Beijão, nos falamos, tá? Valeu, queridão. Beijo a todos, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau.